Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser 2 em 1. Eu vou gravar as leituras do mês, as releituras que eu pretendo fazer durante esse mês, que de certa forma é sobre a minha revisão bibliográfica. E pode ser que eu consiga ler tudo, pode ser que eu não consiga, mas o mais importante é que eu tenho que ler esses livros para o meu trabalho. E também esse vídeo aqui vai ser dicas sobre livros que tratem do imaginário simbólico para quem estuda essa área. Eu, como vocês sabem, estou numa pesquisa de doutoramento nessa área e muitas pessoas me mandaram, umas 3 pessoas, né? Mandaram para mim e-mails, deixaram recados numa resenha que eu fiz sobre as estruturas antropológicas do imaginário de Gilberto Durand. Então, como prometido, eu vou agora mostrar para vocês os livros que vocês podem ler para entender o que é o imaginário, a imaginação, o símbolo, e dentro desse universo vocês poderem fazer um trabalho sobre o imaginário simbólico. Inclusive eu vou deixar uma dica de livro no final para quem quer fazer uma pesquisa nessa área, além da minha tese também, na minha dissertação de mestrado, que eu vou mostrar para vocês de forma rapidinha aqui. E eu inclusive vou fazer uma resenha sobre ela também, porque muitas pessoas de verdade pediram esse meu trabalho. Então vamos lá. Para quem quer estudar assim o imaginário simbólico, geralmente usa muito a teoria de Gilberto Durand, que são Les Estruturas Antropológicas de l'Imaginaire. Eu não sei falar francês, mas eu tô na luta. Essa edição aqui, ela é em francês, mas em português tem essa aqui que é bem conhecida, né? Essa tradução aqui. E eu comprei outra recentemente, que foi essa, esperando que tivesse um comentário, alguma coisa diferente, ou alguns termos que foi traduzido assim de forma equivocada, corrigida aqui, só que infelizmente não rolou. Então, essa resenha que eu fiz há um tempo sobre as estruturas antropológicas do imaginário de Gilberto Durand é o livro base para quem quer trabalhar a mitodologia, que é um método metodológico para analisar as imagens, mitos, dentro dos textos literários. Então, eu vou começar com vocês os livros assim que são essenciais. Para você entender as estruturas antropológicas do imaginário, eu acho que o livro básico assim é esse aqui, Introdução à Teoria do Imaginário de Gilberto Durand de Rocha Pita, Daniel Perin de Rocha Pita. Esse livro aqui, eu tenho uma cópia dele e eu comprei ele depois já. Eu comprei ele, aqui não tem a data, mas eu comprei ele bem depois, que eu estudo imaginário simbólico desde a minha graduação. Mas esse livro aqui eu vim adquirir depois. Eu tirei uma cópia do exemplar da minha professora. Então esse aqui vai dar um panorama geral sobre mitos, símbolos, sobre a estrutura antropológica do imaginário de Gilberto Durand, e você vai ter como material de apoio. O que é símbolos catomórficos, o que é símbolos teriomórficos. Gente, desculpa, eu penso rápido e a língua não alcança. Eu estou trabalhando isso. Então você quer saber o que é um símbolo teriomórfico, nictomórfico, catomórfico, catamórfico. Você vai aqui, analisa e chega lá, certo? Então, minha primeira dica para você entender a estrutura antropológica do imaginário é esse livro. Segundo, tem um livrinho aqui que, na verdade, esse aqui é A Fé do Sapateiro, de Gilberto Durand. Acho que é um dos livros que eu mais preciso reler e eu vou resenhar para vocês. Porque aqui reúne vários ensaios sobre os temas do imaginário, né, que Gilberto Durand disserta sobre esses temas. Mas aqui no segundo capítulo, que é o capítulo 25, se eu não me engano, ou o segundo capítulo que fica na página 25 desse livro, que se chama Situação Atual do Símbolo e do Imaginário. Então, nesse capítulo aqui, desse livro, Gilberto Durand ele vai dissertar sobre o que é o imaginário e como ele está sendo tratado na modernidade e, por que não dizer, na contemporaneidade. Então aqui, ó, ele tem definições de símbolos, o que é o símbolo, o que é o imaginário, o que é a imagem. E aí é muito massa. Eu lembro que esse livro aqui me serviu muito, esse capítulo em especial. Eu li todo ele. Eu vou dizer pra vocês que, sinceramente, muito do que eu li na época eu não compreendi, porque eu tava iniciando nos estudos do imaginário, não é isso? E é normal. Hoje em dia eu estou, assim, eu tenho que reler esse livro e vou resenhar assim pra vocês. Acho que esse é um dos livros que eu mais quero resenhar, ler, porque quando eu li novamente a estrutura antropológica do imaginário, eu entendi muita coisa, sabe? Que pra mim era muito nebulosa as explicações. E eu creio que isso vai acontecer aqui, espero eu. Então, segunda dica é A Fé do Sapateiro, de Gilberto Durand.
Pronto, eu lembro que quando eu estudei esses textos, né, teve um que eu não tenho um livro físico, mas eu sou louca pra achar na estante virtual. Só que o livro é geralmente muito caro, mas eu tenho uma cópia aqui, que é O Imaginário. A zoada, né, gente? Vou cortar. Então, a terceira dica que eu tenho pra vocês é O Imaginário, que Gilberto Durand escreveu. Esse livro também é de Durand, né? Ensaio acerca das ciências da filosofia da imagem. Esse livro, como eu estava falando, ele é muito caro. Eu já procurei várias vezes na estante virtual, ele não está disponível. Ele estava disponível uma vez, só que estava muito caro para minha realidade. Eu não pude comprar e perdi, né, gente? Então, quem puder achar esse livro imaginário, eu não sei se ele tem PDF na internet, mas esse livro aqui ele vai dissertar sobre o que é o imaginário. Ele vai falar sobre a imagem na era do cinema, na era da tecnologia avançada. Gilberto Durand morreu, se eu não me engano, em 2013, foi 2014. Eu lembro que eu fui ter até um colóquio do imaginário aqui em Recife, próximo aqui da Paraíba, e eu tava louca para conhecê-lo pessoalmente, mas infelizmente quando eu pude ir, ele faleceu. Então, assim, eu amo muito a teoria de Durand, porque ela aborda muitas coisas interessantes. E com esse livrinho aqui, você vai ter um panorama geral das possibilidades que o estudo do imaginário simbólico lhe dá, enquanto pesquisador, para pesquisar a literatura, o cinema, a HQ, tudo que relaciona a imagem, né? Porque, entenda só, lá vai eu falar assim de forma bem grosseira, que eu gosto de situar com um texto. Mas assim, quando você vai analisar a imagem, né, a imagem literária, é como assim, você tem um signo linguístico, né, que é uma palavrinha que tem um significante e um significado. Então, quando você junta vários signos linguísticos, você vai construindo uma narrativa que lhe transmite uma imagem. Então, a imagem literária, né, que é o que eu estudo enquanto pesquisadora do imaginário na literatura. Já tem gente que vai pesquisar, no caso aí vai usar a mita-análise, né? Porque tem a mitocrítica, que é um método metodológico que Durand utiliza para pesquisar um texto literário, e tem a mita-análise, que é um método usado para pesquisar, tipo, uma pintura, uma escultura, ou seja, outras vertentes de imagens que aparecem, né? A imagem do cinema e assim por diante. Então, nesse livrinho aqui vai falar muito sobre isso, essas possibilidades, o que é o imaginário, mas as possibilidades de pesquisa. Eu amo esse livro demais. Pretendo relê-lo sim. Esse livro aqui vai sair uma das próximas resenhas do canal. Com certeza vai ser sobre o imaginário. Pode ter certeza. Segundo, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre os livros que eu tenho certeza que eu vou resenhar aqui o mais rápido possível. Esse aqui, gente, já vai ser um livrinho que é O Imaginário, esse nome aqui é triste, de Jean-Jacques Unenburg. Esse livro aqui, ele vai falar sobre o imaginário e a imaginação dinâmica em contrapartida à imaginação estática, vamos dizer assim. Então ele vai falar sobre o conceito de imaginário de acordo com alguns teóricos, tipo Jung, Sartre também falou sobre o imaginário, só que ele vai contrapor. Aqui, ó, Paul Ricoeur, Henri Corbin, eu não sei pronunciar esse nome, Bachelard, ele vai falar sobre o imaginário segundo esses escritores. Então, assim, é um livro muito interessante. Eu lembro que eu já, como vocês podem ver, ele é todo marcado. Eu não sei se dá pra ver, porque eu marquei de lápis, né? Aí, não sei se dá pra ver. Mas, enfim, esse livrinho aqui, ele está disponível na Amazon e também na estante virtual. Então, se você quer pesquisar as estruturas antropológicas do imaginário, o imaginário, a imaginação e a imagem, esse livro tem que estar na sua biblioteca. E aproveita porque ele é possível de encontrar rapidinho. Então, o livro que eu estou lendo atualmente, que aqui eu como vocês viram, eu tratei mais de livros, né, que falam da estrutura antropológica do imaginário e sobre o que é o imaginário. Isso foi o que vocês mais pediram, para eu dar dicas sobre esses livros e resenhá-los também. Vou fazer tudo isso. Aqui eu já vou trazer um pouco para a minha pesquisa, que é a imaginação simbólica. Aqui no caso, Gilberto Durand vai falar sobre o símbolo, o símbolo, a imagem, a metáfora, né? E outras figuras de linguagem interessantes também. Ele vai trabalhar aqui, a alegoria, por exemplo. E aqui, nesse caso, ele vai um estudo um pouco mais aprofundado. Como eu preciso estudar para minha pesquisa
como professor, que eu fui qualificada, acho que eu falei com vocês, e ele pediu para que eu esclarecesse alguns conceitos. Então eu estou relendo esses textos para explicar bem no meu texto. Então, esse aqui provavelmente será uma das próximas resenhas. Eu queria fazer resenha primeiro sobre o imaginário, depois, né, sobre a imaginação, e depois entrar nos conceitos de símbolos, mitos, imagens, né, mitemas e tudo mais. Só que você sabe que quem está pesquisando, fazendo uma pesquisa, vai tendo que esclarecer um texto, então tem que ler sobre aquele texto, né? Eu tenho que esclarecer o conceito de arquétipo, por exemplo. Então eu estou lendo coisas sobre arquétipos. Então eu não posso me debruçar sobre um livro todo e resenhar aqui, não. Eu vou fazendo isso com os livros que eu realmente tenho que reler todos e vou resenhar para vocês. Mas tá explicado se eu não cumprir a promessa de alguns textos. Então esse aqui, a imaginação simbólica, ele vai ser resenhado sim. E esse texto aqui eu tenho ele em duas versões. Eu tenho ele em português e em espanhol. Às vezes, quando a teoria é um pouco complicada, eu gosto de ler em espanhol, porque como a língua espanhola não é a minha língua materna, então eu tenho que estar, sabe, procurando também o significado dos conceitos, das palavras, né, em espanhol. Aí eu fico me concentrando para entender um parágrafo geral. E eu gosto muito de fazer isso, eu não sei, né, funciona, né? Sem falar também que tem a proficiência, eu já tinha proficiência em espanhol, mas faz tempo, então eu tenho que refazer. Gente, esse barulhinho é porque eu coloquei uma coisa temporária aqui para tapar o sol e proteger meus olhos até eu comprar uma cortina para cá. Porque eu mudei, né, as configurações aqui da minha casa. Mas enfim, se tiver esse barulhinho, eu espero que vocês entendam a situação. Então esse livro aqui também vai ser resenhado. Pronto, o próximo livro, que não é sobre o imaginário, como eu prometi a vocês, mas que tem a ver também, esse aqui, Mito, Símbolo e Mitodologia. Como eu falei para vocês, é justamente, né, esse método aplicado à imagem literária, né, o estudo das imagens, das reminiscências dos mitos na literatura. Então, assim, esse livro também eu não tenho ele físico, eu tenho 2 cópias dele. Meu medo de perder é tão grande que eu terei 2 cópias. E, infelizmente, eu não tenho esse livro físico. Gente, olha só, um tanto de coisa que eu escrevi. Esse livro aqui são muitas histórias, ó. Muitas histórias para entender esse texto. Eu lembro que minha letra aqui era bem antiga. Na época que eu não tinha computador, então a minha letra era bem bonitinha. Depois que eu comecei a digitar, meu Deus, ficou um desastre. Então, não tenho livro físico. Infelizmente, oh meu Deus, tomara que lancem esse livro, mas quando ele sair, eu vou comprar na hora, porque eu amo a obra de Gilberto Durand. Então, teremos resenha também sobre esse livro aqui, com certeza. Outro livrinho que eu quero falar com vocês, que também vai dissertar sobre essa questão do que é mito, do que é símbolo, como esse símbolo, né, se dá dentro da imaginação simbólica da gente, a imaginação dinâmica, que é a dimensão simbólica de Monique Algrais. Esse livro aqui entra naquela categoria de que tem um conceito, tem os conceitos do imaginário, da imaginação, do símbolo e tudo mais, e tem uma análise e uma aplicação a um objeto de estudo. No caso aqui, Algrais, ela vai falar sobre o que é símbolo, a dimensão simbólica, e vai aplicar algumas análises da psicologia. A segunda parte desse livro eu não entendi nada, tá? Mas aqui, ó, você vai ver que ela vai aplicar alguns métodos da psicologia, e também ela vai analisar, se eu não me engano, eu já li esse livro há muito tempo, alguns, por exemplo, Oxalá, o Rei da Mãe de Deus, ou seja, ela vai analisar as narrativas africanas, afro-brasileiras, entendeu? Então, esse livro aqui, para quem estuda o imaginário simbólico nas obras afro-brasileiras, vai ser muito interessante para você. Então, ela vai tanto trazer a primeira parte como um compilado da teoria, né, sobre a dimensão simbólica, sobre a imagem, sobre o símbolo, e também vai trazer essa aplicação em um objeto de estudo, que principalmente é sobre a literatura afro-brasileira. Falo afro-brasileira, mas africana. Outro livro que eu vou trazer para vocês é esse aqui, gente. Provavelmente eu vou demorar a resenhar, mas com certeza eu vou procurar a questão da alguns pontos, né, básicos sobre o imaginário para minha pesquisa, e posso falar com vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro aqui neste mês e resenhar, mas provavelmente será uma das próximas resenhas. Mas fica aqui essa questão do imaginário em Paul Ricoeur, que é de Maria Gabriela Azevedo de Castro.
Eu acho que uma das minhas grandes ambições é estudar a teoria de Paul Ricoeur. Eu sou apaixonada por Paul Ricoeur. Apesar do pouco que eu li, ele é um cara que eu quero muito no futuro começar a estudá-lo. Igual eu estudei Gilberto Durand. E eu vou trazer esses conceitos imaginários. Para terminar, né, eu aconselho para vocês que procurem a minha pesquisa, o nome dela é Mitocrítico, uma leitura... Ah, gente, eu esqueci agora o nome da minha própria dissertação de mestrado. Ah, meu Deus do céu, Macunaíma, uma análise mitocrítica, que por Yolanda Maria da Silva. Vocês colocam no Google e vai aparecer o trabalho rapidinho. Ou então você pode entrar no banco de dados da UEPB e pegar 2013 Yolanda Maria da Silva, que o meu texto vai estar lá. Que você vai ter, a primeira parte do meu texto é um resumo da teoria de Gilberto Durand, e a segunda parte é eu aplicando a obra Macunaíma de Mário de Andrade. No entanto, eu vou fazer uma resenha sobre a minha própria dissertação e corrigir algumas coisas e ressaltar outras para quem for fazer essa pesquisa, para não cometer o mesmo erro que eu. Mas eu também queria colocar aqui, esse livro aqui, O Nordeste como Invenção Simbólica, ensaio sobre o imaginário cultural e literário, da professora Geralda Medeiros Nóbrega. Essa daqui é minha orientadora do doutorado. E por que eu quero aconselhar esse livro para vocês? Gente, esse livro aqui, ela vai trazer uma parada geral sobre o imaginário, a imagem, a imaginação, o símbolo, a questão... Aí ela vai trazer esse arcabouço teórico aqui, só que um arcabouço teórico diluído também já na interpretação de alguns textos nordestinos, né, que traz essa questão a invenção simbólica do texto nordestino. Então, assim, é um livro que fala sobre a morte para o nordestino, a seca para o nordestino. Aqui você vai ver a professora Geralda Medeiros analisando poemas de João Cabral de Melo Neto, textos de Raquel de Queiroz. Gente, é um texto maravilhoso. Então, para quem quer, assim, nossa, eu quero aplicar a teoria do imaginário a uma obra literária, às vezes eu fico perdido, não sei para onde é que eu vou, não sei para onde é que como eu devo traçar. O que eu aconselho a vocês? Leia um artigo, leia uma tese, leia uma dissertação de alguém que fez esse percurso e vai se inspirando. Não vai copiando, mas vai se inspirando. Você não sabe, ninguém sabe das coisas, entendeu? Primeira coisa que a gente vai lendo. Eu me inspirei muito na minha orientadora da graduação, que é Maria Gorete Ribeiro, e também na professora Geralda. Esse livro aqui, quando eu fui começar a escrever meu atual texto de tese, eu fui lê-lo aqui para me inspirar mesmo. Eu queria que ficasse claro como o texto de Geralda é claro. Muito claro mesmo. Esse aqui você encontra, né, na editora do EPB. É do EPB, a editora da UEPB, e eu espero que vocês consigam, porque esse texto é maravilhoso. Aqui, ó, é a minha orientadora, né? Geralda Medeiros Nóbrega é uma sumidade na questão do imaginário. Apesar que ela usa mais a teoria de Pierre Bourdieu, Bachelard, tem outro também que ela estuda, que eu esqueci o nome dele, Michel Maffezoli, que é mais uma questão do imaginário, e também ela usa, meu Deus, como é o nome dele? Roland Barthes, né? Então é uma questão mais o imaginário e o símbolo inserido num contexto mais social, né? Já eu gosto muito de estudar o imaginário, a imaginação, mais voltada para a estrutura do mito, né? Essa coisa mais voltada para as narrativas míticas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E é isso. As dicas do mês para vocês, né? O dobradinha, né? Leituras do mês, próximas resenhas, mais dicas para quem quer trabalhar a teoria do imaginário, ok? Então aguarde. A maioria desses livros aqui, esse aqui eu pretendo resenhar mais pra frente. Mas os livros que eu falei pra vocês, vai haver resenha, são esses que tratam do imaginário, e esse de Gilberto Durand sobre o método metodológico, né? Que eu preciso realmente ver para o meu trabalho de pesquisa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e finalmente eu cumpri minha promessa. As dicas que eu prometi a vocês lá naquela resenha tia. Enfim, é isso aí. Até a próxima.